Continuando, agora temos os capacitores, né? Então, os dois exemplos de capacitores que nós utilizamos bastante, que é o capacitor DC, né, que é o capacitor de corrente contínua, e o capacitor AC, que é o capacitor de corrente alternada. O capacitor de corrente contínua, né, ele tem a sua capacitância no geral e tem a sua tensão de trabalho, né? 16, 35, 50, 400 volts, né? Mas tudo DC. E temos os capacitores de tensão AC, né? Que aí é para, no caso de motores e tudo mais. Então vamos lá. Quais são as aplicações dos capacitores? Motores de portão para dar partida do motor. Entrando num conceito mais elétrico, né, na parte de eletrotécnica, a energia que chega na nossa casa, ela é uma energia alternada, né? 220 volts alternado. Aí vamos supor, nós temos um motor. O motor ele trabalha com corrente alternada. Você sabe que a tensão alternada ela sai de zero, vai até o 220, zero de novo, 220, e ela faz isso 60 vezes, sobe e desce, né? E aí ela fica invertendo entre fase e neutro. O que é que acontece? Se você ligar isso direto no motor, ele não vai sair, não vai partir, não vai girar, né? Porque ele não sabe se tem que ir para frente ou se tem que ir para trás, tem que girar para a direita ou para a esquerda, porque a tensão está indo para um lado e para o outro. Ele fica só se tremendo, se treme todo e não sai do lugar. E aí é onde entra a função do capacitor. O capacitor é um dispositivo que ele provoca atraso na corrente da tensão elétrica. Eu não vou entrar nos méritos dessa explicação, porque tem uma parte, assim, a elétrica ela tem muitos conceitos, muitas coisas que, se a gente for entrar aqui, vai dar um curso de eletrotécnica inteira, né? Mas ele provoca um atraso na corrente em relação à tensão. E então ele consegue iniciar o giro do motor. Literalmente é isso. Se tirar o capacitor, ele não vai conseguir ir nem para frente nem para trás. Mas quando coloca o capacitor na capacitância correta ali, ele vai conseguir dar um sentido de rotação, dependendo de como foi ligado. E aí o motor vai girar ou para frente ou para trás, para direita ou para esquerda, no caso. E aí a lógica principal é essa. Já no caso de corrente DC, que é os capacitores DC, o primeiro exemplo aqui, né? Esse aqui. A gente pode usar ele, por exemplo, na saída de acionamentos de placa de rua, né? XPE, por exemplo, ele tem uma saída FE lá, FE1 e FE2, né? Fechadura eletromagnética, né? Que é aquelas fechaduras mais antigas, que elas funcionavam uma parte mecanicamente, e para destravar, ela era usada um acionamento elétrico, uma bobina que destravava lá o processo mecânico interno. Dessa forma, ele só dava vários pulsos ali para garantir que havia abertura, um pulso 12 volts, por exemplo. E aí, às vezes, você se depara com um equipamento desse e precisa usar essa saída FE. E como lá é pulsado, o relé vai pulsar várias vezes e acaba não abrindo a porta, né? Porque ele faz isso muito rápido. Então, para que você consiga segurar esse relé acionado, você usa um capacitor, porque na hora que ele der o pulso, esse pulso vai ser armazenado, a energia que vem nesse pulso vai ser armazenada no capacitor, ela vai se dissipando aos poucos e ela vai segurar o relé atracado. Como ele vai dar várias vezes, ele vai mandar energia várias vezes ali para o capacitor vai se energizar e vai segurar o relé ali acionado por um tempo maior. Ok? Então ele é usado geralmente já na saída, em paralelo, com a alimentação do próprio capacitor. E aí ele tem polaridade, né? Positivo e negativo. Geralmente não está identificado, né? O que eu recomendo sempre é colocar o multímetro lá na saída, fazer um acionamento e verificar quem é o positivo e o negativo, né? Acontece também, a Intelbras gosta muito, né? Na XLT também acontece isso, tem uma saída FI lá. E outros interfones no geral, interfones, kits residenciais, geralmente também tem esse tipo de saída, né? E ele é utilizado também, o capacitor de saída DC, né? Ele é utilizado para curso de temporização, que é o caso mesmo na casa da placa de rua, né? Quanto maior for a capacitância do capacitor ali, que eu colocar, mais tempo ele vai segurar o relé, consequentemente manter a porta aberta por mais tempo. Então, vamos supor, se eu colocar aqui um de 4.700 microfarad, né?
Se eu colocar um capacitância maior, ele vai segurar o relé acionado por mais tempo, né? Próximo item, entradas e saídas de dispositivos. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa saber criteriosamente para poder saber o que ligar e como funcionam os equipamentos. Se você não souber o que é uma entrada, o que é uma saída no dispositivo, você está fadado a fracasso, literalmente. Mas se você souber o que é uma entrada, o que é uma saída no dispositivo, show de bola. Você tem um futuro brilhante. Conceito. O que é uma entrada para o dispositivo? Vamos pegar, por exemplo, uma central de alarme. É toda e qualquer informação ou necessidade que o dispositivo tem para que ele realize determinada atividade. Exemplo, a alimentação. Se eu não alimentar o dispositivo, ele não vai fazer nada. Então, uma alimentação para o dispositivo ela é considerada uma entrada que pode ser uma entrada AC ou DC. Então, ela vai ser uma forma de entrada. Se eu não der entrada na alimentação do dispositivo, ele não faz nada. Uma botoeira, por exemplo, é um dispositivo de entrada para o dispositivo. Quando eu aciono uma botoeira, ele sabe que tem que fazer alguma coisa. No caso, se for uma porta e for um controle de acesso, se eu pressionar a botoeira, ele sabe que tem que abrir a porta. Então, eu tenho que dar a entrada na informação para que ele me retorne uma atividade, uma ação, né? Sensores. Se eu tenho um sensor numa porta, toda vez que o sensor for aberto por uma determinada ocasião, ele sabe que tem que realizar alguma coisa. Certo? Ou ele tem que ignorar, mas o sensor sempre vai dar uma informação para que ele realize ou não a determinada atividade. O que é uma saída? É quando uma mesma entrada pode receber. O que é uma entrada que funciona como entrada e saída, né? Uma entrada, às vezes, isso é usado principalmente em linhas de comunicação. Está até aqui no exemplo aqui embaixo, né? RS485 e RS232. Linha de comunicação, geralmente, ela envia e recebe dados. Então, ela é considerada uma entrada ou saída. Se é uma linha de comunicação, geralmente é isso. Ela pode ser considerada tanto como entrada como saída. Ela funciona das duas formas. E quando que nós temos uma saída? É toda e qualquer resposta que o dispositivo realiza ao receber um comando de entrada. Exemplo, saída de relé, saídas PGM, saída de sirene. Vamos supor que quando eu ligo o equipamento, ele liga um LEDzinho lá para indicar que o equipamento está ligado. Esse LED lá, ele só vai ligar se eu alimentar o dispositivo. Então, a minha alimentação é uma entrada e o LED é uma resposta visual do equipamento para indicar que o equipamento está ligado. Então, como é uma resposta, é uma informação que ele está devolvendo para mim, o LED lá é uma saída. No caso de uma porta, quando eu pressiono o botão, ele libera o eletroímã. Então, o meu botão é uma entrada, eu estou dando entrada na informação, e a resposta que está me dando é liberar o eletroímã. Então, o relézinho interno que está dele lá é uma saída. Outro exemplo são as saídas programáveis, que são chamadas de PGM, nas centrais de alarme. Elas são configuradas para executar a ação delas quando acontecer alguma coisa no ambiente. Vamos supor, deu tal horário, deu 10 horas da manhã e eu preciso ligar uma luz. Ok, essa PGM é programada para funcionar por horário. Ela precisou ser configurada uma informação de entrada. Qual é a informação de entrada para ela? O horário. A hora que eu programei e a hora que ela vai ser acionada. Então, a PGM é uma saída. A entrada para essa que ela está obedecendo é o horário. Vamos supor, toda vez que eu entro num ambiente, a gente tem situações que a gente utiliza a zona ARM. ARM ou desarme, no caso, né? Mas vamos supor que num determinado condomínio tem uma academia. E eu quero que toda vez que alguém acessar o controle de acesso que tem lá nessa academia, ele desarme o alarme interno. Então, as centrais na sua Grande Maria tem uma zona exclusiva para fazer esse tipo de programação. Como é que isso é feito? Essa zona é conectada ao controle de acesso. Toda vez que essa zona é acionada, a PGM trabalha ou ainda o alarme é desativado. Então, as PGM podem trabalhar de muitas formas, né? E temos também as entradas e saídas permanentes, que é aquela entrada ou saída na qual ela é constante. Exemplo, as fontes. As fontes ela tem uma entrada e uma saída permanente.
A fonte ela só funciona com a entrada 110 ou 220, né? Porque a maioria das fontes hoje são bivolts, né? Então, deu a entrada C, ela sempre vai me retornar na saída o DC 2 volts. Ela não muda nunca, não faz nada diferente disso. Ela entra e sai, ela só funciona assim. Dou a entrada fixa, ela sai fixa. Acabou-se. Beleza? Então vamos para os tipos de entradas. Nós temos entradas normais aberta e entrada normal fechada. Agora nós vamos entrar na questão dos contatos secos, que todo mundo fala. Então, contato seco, ele é uma entrada ou uma saída. No caso aqui, vamos trabalhar com uma entrada. Então, entrada é quando o sinal ou o contato permanece o tempo todo aberto. No caso, entrada normal aberta, né? E só fecha em determinado momento para dar entrada na informação para o dispositivo. O exemplo, a botoeira da porta. Lá nos dois fios que tem lá no controle de acesso, e tem o GND e tem o bot, né? Geralmente está resumido, não está escrito botoeira lá, botão. E está escrito só bot, só o resumo. Então, esse fio a gente permanece com o tempo todo aberto. Se você colocar lá nos terminais da botoeira um multímetro na escala de continuidade, ele não vai bipar, né? Só quando você pressiona que ele bipa. Então ele está o tempo todo aberto. Então é uma entrada normal aberta, essa entrada. Sensores anti-esmagamento de portão, né? Que é os sensores de barreiras que a gente coloca lá no portão para quando alguém passar na frente o portão voltar. Ele também é uma entrada normal aberta. Se você for lá e conectar o multímetro lá no NA, NF do relézinho, NA e comum do relézinho, ele realmente está aberto. Quando passa na frente, ele fecha. Agora, um circuito normal fechado é quando o sinal ou o contato permanece o tempo todo em curto-circuito, fechado. E só é liberado quando o equipamento realiza a atividade na qual foi configurado. Exemplo, um botão de pânico na central de alarme. Quando você liga uma zona na central de alarme, todas elas são normal fechada. Elas precisam ser normal fechada, porque na hora que ela abrir, ela vai indicar para o dispositivo que houve a violação. Então, um botão de pânico é um exemplo clássico. Toda vez que o circuito abre, ele indica que houve a violação. Então, o exemplo de um circuito normal fechado é um botão de pânico. O sensor magnético de porta, no caso de controle de acesso. O sensorzinho, toda vez que você aproxima o ímã, que é a parte móvel, da outra parte lá que está o sensor literalmente, que você aproxima uma parte da outra, se você colocar o multímetro nas duas extremidades ali na escala de continuidade, quando você aproxima, o multímetro emite o bip ali sonoro, né? Indicando que houve o fechamento do circuito, que é o que acontece quando a porta está fechada. A porta está fechada, o normal dela é fechado nesse circuito, né? Então, eu trouxe dois exemplos aqui, eu tirei duas imagens aqui do manual de uma central de alarme e de um XPE. Então, vamos pegar aqui todas as entradas e saídas e identificar o que é uma entrada e o que é uma saída. Começando aqui, ó, esse conectorzinho aqui, ó. Esse conector é onde você conecta o módulo Ethernet. Então, esse conector aqui, ele pode ser considerado uma entrada ou saída. Por quê? Porque o módulo Ethernet tanto envia quanto recebe informação. Então, é uma entrada ou saída. Esse outro conector aqui, logo após, aqui, ó, ele é a entrada da fonte. Eu já estou falando que é uma entrada. Então, ele está recebendo alimentação para poder tudo isso aqui funcionar. Então, isso aqui é uma entrada. A bateria é outra entrada. Então, é uma forma alternativa, né? A bateria é uma redundância para a fonte, né? Pode ser trabalhada assim. O próximo item aqui é a sirene. Quando que a sirene é acionada? Somente quando há uma situação de alarme, não é? Então, isso aqui, ela depende de uma informação que é dada para a central, ou uma ação ser executada na central para que ela seja acionada. Então, a sirene, ela é uma saída. Grava bem. Então, a saída de sirene, ela só trabalha, ela só manda 12 volts ali quando acontece alguma ação, quando há um disparo, quando ela está programada para fazer essa atividade. Então, isso aqui é uma saída. Aqui nós temos as zonas do alarme. Zonas do alarme, elas são entradas. Então, elas não executam nenhuma atividade, elas fornecem informação para a central. Isso aqui é normal fechado. Toda a zona de alarme é normal fechado, eu já expliquei para vocês o que é um circuito normal fechado. Então, aqui de Z1 até o Z4 é tudo zona, e é normal fechado, e é uma entrada. Aqui nós temos o RS485. É uma linha de comunicação para periféricos.
periféricos, expansores, teclados, receptores, são tudo periférico da central de alarme. E como ela está para receber ou enviar informação, uma linha de comunicação, ela é tratada como uma entrada ou saída. É uma linha de comunicação, entrada ou saída. A mesma coisa acontece com o barramento T1, T2. A diferença do T1 para o T2 aqui, ó, essa aqui é a tecnologia mais antiga, né? E essa aqui é uma tecnologia mais recente. Essa aqui, segundo o manual da Intelbras, ela cobre até 1 km, né, de linha de comunicação. Aí nós temos aqui, ó, uma saída auxiliar de tensão. Essa saída auxiliar de tensão, ela tem uma correntezinha baixa ali de 500 mA e ela serve para alimentar pequenos dispositivos, né? Dispositivo com pouco consumo, né? E ela é constante. Lembra que eu comentei para vocês de saídas constantes? Isso aqui é um exemplo de uma saída constante, né? Alimentou aqui a central pela bateria ou pela fonte, isso aqui vai ter o tempo todo 12 volts. Então isso aqui é uma saída constante. Ok? A sirene é uma saída que ela depende de uma ação. Essa aqui já é uma saída que ela é o tempo todo, tem 12 volts. Ligado, desligado pela bateria. Desligado não, desculpa, né? Se tiver energia na central, aqui também vai ter energia. E temos outras saídas aqui, que são as PGMs, são as saídas programáveis. Elas vão trabalhar de acordo com o que você der de informação para ela. Você pode programar ela, por exemplo, para quando uma zona abrir. Se uma zona abrir, eu aciono a PGM. E aí você conecta relés, conecta um LED, conecta o que você quer acionar, ok? Então, aqui nós destrinchamos o que é as entradas, o que é as saídas, no caso da central de alarme. Agora vamos para a plaquinha do XPE. Começando aqui pelos dois primeiros bornes, que é o borne de ramal. Borne de ramal, ele também pode ser considerado, como é uma linha telefônica, como um borne de entrada ou saída, certo? Por quê? Porque o ramal, ele, apesar de ser uma entrada aqui para o interfone, ele é uma linha de comunicação de vai e vem, né? Ele está em comunicação, ele vai trabalhar. O S1 e o S2 são duas entradas de sensores. Então, sensores no geral, os contatos deles são sempre entradas, né? E aqui nós temos a referência, que é o GND, né? Que essa referência é para os sensores e para as botoeiras. Então, tudo isso aqui, ó, é entrada. Do S1, S2, GND, B1 e B2 são tudo entradas. As saídas são o contato seco, né? Comum com o NA e o comum com o NF. Comum com o NF, isso aqui está em curto constante, e o comum com o NA está em aberto constante. O F1 com o F2 é outra saída. É uma saída, é aquela que eu falei do relézinho ali, para pulsar, para botar o capacitor e tudo mais. É essa aqui que é utilizada para fazer acionamento, que precisa do capacitor, se não é uma fechadura eletromecânica, né? E aqui nós temos uma outra linha de comunicação, que é a RS485. Esse dispositivo pode ser conectado a MIP, né? Então, o RS485 é uma informação, é uma entrada ou saída, e quando ele está recebendo informação, por exemplo, para receber as tags, para ele saber quando tem que liberar a porta, ele está recebendo informação. E para informar para a MIP que houve um acesso aqui nessa porta, para registrar o acesso, ele envia a informação. Então, o RS485 ele tem essas duas partes, né? Envia e recebe informação. Nós temos uma entrada DC, né? No caso, um GND e um 12 volts. Observação, esse GND com esse GND aqui, se você botar na escala de continuidade, ele é o mesmo ponto, é a mesma referência. Então, tal que tem alguns dispositivos que não tem dois GND, que nem tem aqui no XPE, né? Ele tem só um único GND. Mas ele é o mesmo, ele está interligado na placa internamente, faz um curto de um para o outro. E tem mais uma entrada aqui, no caso do XPE, de alimentação, entrada AC, que é ligado direto a 220 volts. Esse caso aqui é para quando você não tem uma fonte auxiliar, e aí ele já tem uma fontezinha incorporada dentro dele, né, para fazer o funcionamento do dispositivo. Dispositivos de entrada. As botoeiras. As botoeiras, nesse caso aqui, ó, nós temos botoeiras sem retenção. O que isso quer dizer? Que eu pressiono ela e ela volta para o estado normal sozinha. Pressiono, ela volta. Tem uma mola interna lá que eu pressiono, ela só faz o pulso e ela volta sozinha. Então essas
não tem retenção. É o que é utilizado muito em portas, né? Então, esses dois são os modelinhos que a gente usa bastante. E temos as botoeiras com retenção. Então, as botoeiras com retenção é aquela na qual, quando eu aciono ela, eu quero que essa ação que eu executei, ela permaneça. Esse primeiro botão aqui, ele é utilizado muito para desligar eletroímãs de portão. É o mesmo que nós temos praticamente, não é o mesmo, né? Mas é um modelo similar ao que nós temos nas nossas lâmpadas em casa. Quando eu pressiono o botão para um lado, ele liga a lâmpada, quando eu pressiono para o outro, ele desliga. A mesma ação acontece aqui no caso dos eletroímãs. E a fiação que é ligado nele é sempre em série. Eu passo ou fase ou neutro, ou positivo ou negativo, né? O fio sai da fonte o positivo, conecto nele e sai pelo outro lado. Então, se ele está ligado, ele vai manter ligado. Se está desligado, ele mantém desligado. Em portas, quando a gente, por exigência de bombeiro, exige que tem um acionamento mecânico para que a porta fique aberta direto. Então, é utilizado esse tipo de botoeira aqui. Pressionou ele, ele vai ficar vermelhinho ali, né? Ele tem uma indicação visual aqui, ó. Essa faixa aqui que está vermelha agora indica que ele está acionado. E dessa forma, a porta vai estar o tempo todo aberta se você ligou corretamente lá, né? E temos os sensores. Nós temos sensores do tipo magnético, né? Que é os dois os mais comuns que a gente utiliza são esses dois aqui. Esse aqui é um sensor de embutir, você tem que embutir ele na fachada da porta. E esse aqui é um sensor de sobrepor, né? Então ele sempre trabalha em duas partes, uma parte fixa e uma parte móvel, né? Até porque porta, portão tem essas peculiaridades, né? Temos os sensores de presença e os sensores de barreira, são outros dispositivos de entrada, né? Esse caso aqui é o de barreira, né? Então ele tem um feixezinho ali, né? Que é transmitido de um para o outro, que é chamado de RX ou TX, ou transmissor e receptor também, né? Então eles precisam estar alinhados para poder funcionar corretamente. E temos o sensor de presença, que eles funcionam através da movimentação no ambiente, né? Esse aqui eu tenho que passar na frente deles para poder eles acionar o relézinho interno. Ok? Trouxe aqui alguns exemplos de aplicações. Isso aqui eu fiz manualmente mesmo, né? Vamos supor que isso aqui seja os terminais, os fiozinhos lá do controle de acesso. E eu preciso ligar 3 botões nesse mesmo controle de acesso. Então a forma de ligação é essa aqui, ó. Aqui é como se fossem os terminais das botoeiras, ó. Botão 1, botão 2 e botão 3. Que eu tenho os dois terminais. Eu saio com dois fiozinhos lá do controle de acesso e vou passando eles em paralelo. Isso aqui é um paralelo. Os 3 botões estão em paralelo. Então, ligação em paralelo, tudo tem que ser normal aberto. Então, qualquer um que fecha o curto aqui, o controle de acesso entendeu que houve o curto e que ele precisa de executação dele. Então, o botão 1, o botão 2, o botão 3, qualquer um que fechar, ele manda o sinal pro equipamento. Já no caso de sensores que trabalham com contato normal fechado, observa que está fechado, ó. Ó. Todos eles estão fechados. É como se eu tivesse um imãzinho aqui do lado de cada um. Sensor de porta, por exemplo, tem 3 sensores aqui. Então, qualquer um que eu abrir, o circuito vai ser aberto. Então, se eu abrir o S1 aqui, o circuito é aberto. Se eu abrir o S2, o circuito vai ser aberto. O S3, o circuito vai ser aberto. Se abrir 2, se abrir 3, qualquer um ele vai executar ação, porque ele vai abrir o circuito. Então, observa que o circuito está normal, fechado. E aqui no caso dessa ligação em paralelo, o circuito está normal, aberto. Então, geralmente tem essa associação aqui, ó. Ligação séria, o circuito vai ser normal, fechado. E ligação paralela, o circuito vai ser normal, aberto. Chegamos ao nosso componente mais querido e que mais dá dor de cabeça nas instalações, o relé. Até deixei aqui para mais para o final, porque realmente esse é um componente chatinho para quem está iniciando no sistema de segurança. Mas a lógica principal dele de funcionamento está aqui nesse exemplo aqui embaixo. Ó. Então, ele é composto por uma bobina. Então, ele tem sempre esse formato aqui. Ó. 5 terminais. Geralmente ele tem esse de relé comum, esse que está aqui na foto, é essa aplicação aqui. Então, nós temos uma bobina interna. Essa bobina, quando é magnetizada, ela faz a inversão desses contatos. E quando ela faz essa inversão, ele executa a ação. Ou ele fecha o curto para um lado, ou fecha o curto para o outro. Vamos aqui, ó. Então, esses terminais aqui, eles são não polarizados. Por que ele não é polarizado? Porque é uma bobina. Uma bobina, ela gera um campo magnético lá dentro e ela faz a inversão através desse campo magnético. Então,
Como é que eu tenho esse equipamento aqui, que é um relé que tem lá dentro, a mesma, como é que ele está polarizado? Se você abrir esse equipamento aqui, ó, você vai ver que aqui em cima tem um diodo. Lembrando do diodo, o diodo ele serve para polarizar os equipamentos. Então você vai ver ó, que onde está escrito aqui VCC, ele está com a faixazinha branca para esse lado VCC. Ele está em paralelo com a alimentação. Isso quer dizer que a alimentação positiva que você manda aqui, ela nunca vai para o outro lado aqui que está sem a faixa branca. Então ela não vai. E a mesma coisa acontece desse lado. Quando você manda negativa, ela nunca vai para esse outro lado. Então ela está polarizada, certo? A entrada está polarizada. E se você ligar inverso, o que é que vai acontecer? A fonte vai entrar em curto-circuito, porque ela vai estar deixando passar o positivo para o negativo para o positivo. Então, você ligando na ordem correta, o equipamento vai funcionar correto, está tudo certo. Vantagem disso, não há queda de tensão no relé. Isso eu expliquei também um pouco mais atrás. Então, aqui nós temos ó, o A, o C e o F. Isso nada mais é do que isso aqui. Ó. O comum está aqui no meio. Isso aqui é o comum, é a referência. O F é o normal fechado. Então, se você pegar um multímetro e medir nessa escala de continuidade, colocar ele na escala de continuidade e medir entre esses dois terminais aqui, ó, o C e o F, que é o comum e o normal fechado, ele está com isso aqui, ó. Lá internamente ele está fechado, está um curto. Então ele vai bipar. E se você medir entre o C e o A, que é a mesma coisa aqui, ó, o comum e o NA, tá vendo aqui, ó, ele está aberto, ele não vai bipar. Somente quando eu alimentar essa bobina aqui, quando eu alimentar, quando eu aplicar 12 volts aqui, no caso dessa aplicação aqui é um relé 12 volts, quando eu alimentar essa bobina aqui, você vai ouvir o clec, clec. Então ele saiu daqui e foi para cá. Então se você aplicar nesse momento que está alimentado e medir aqui entre o comum e o NF, ele está aberto. E se você medir entre o comum e o NA, como ele está alimentado, ele está fechado, ele vai bipar o multímetro, ok? Eu vou mostrar para vocês depois como é que isso funciona na prática, como é que isso funciona nos equipamentos, né? Porque isso aqui é realmente uma lógica que, para quem está iniciando, pode complicar. Questão de nomenclatura. Nomenclatura, quando está em português, no equipamento nacional, geralmente tem essa informação dessa forma aqui. C, NA e NF. Onde você vê isso aqui é a saída de relé. Então, o comum com o NA, se você colocar o multímetro, ele vai estar aberto. E se você medir entre o comum e o NF, ele vai estar fechado, ele vai dar continuidade. Nomenclatura internacional, C, NO e NC. O C é o mesmo comum, NO é o normal aberto e o NC é o normal fechado, que é open e close. O O de open e o C de close. Ok? E aí em relé também suporta as ligações paralelas, ligação em cascata, onde você vai usando o contato de um para acionar o outro. Então tem muita coisa que você pode fazer. Ok? Vou dar uma palhinha também sobre multímetro, né? As principais utilidades que a gente usa no multímetro. A gente usa o multímetro para medir tensão, tanto AC quanto DC. Então, se você está medindo uma fonte, a saída da fonte, né, o caso da saída é o 12 volts, é uma fonte de 12 volts, você vai usar ele na tensão DC. E aí, como é que se usa o multímetro dessa forma, né? Se você sabe que é 12 volts, ela tem que ter 12 volts, você coloca na escala logo acima do 12 volts, né? A próxima, se eu não me engano, é a 20, né? É a 2, 20 e 200. Então, se você sabe que está medindo ali uma tensão próxima do 12 volts, você coloca ele na escala 20, está medindo uma fonte. Mas vamos supor que você vai medir um cabo que você não sabe nem de onde ele está vindo. Você sabe que tem uma tensão ali. Você não sabe que tensão tem ali, o melhor é utilizar sempre a tensão mais alta. Colocar ele na escala de 600. Que aí ele vai dar um resultado menos preciso, mas você não corre o risco de queimar o equipamento. Né? A mesma coisa acontece com resistência e continuidade, ok, é só para testar se tem um curto ou não. E temos a questão de corrente. Entre tensão e corrente, geralmente têm bornes separados, porque eles são medidos de formas diferentes. Essa questão aqui eu vou mostrar na prática como é que funciona, como é que se mede tensão e se mede corrente. Geralmente o pessoal tem medo de usar essa função aqui, ó, para medir corrente, porque tem que mudar as ponteiras ali, né? Todo mundo mede em paralelo, mas a corrente usa-se em série. E aí o pessoal tem medo de usar essa função aqui porque acaba mudando a ponteira e esquecendo, e quando vai medir um equipamento, a ponteira está em curto,
e aí gera problema, né? Mas eu vou mostrar direitinho como é que funciona isso. E se você não se sente seguro, de repente é melhor trabalhar mesmo com equipamento de corrente. O problema é que não existe multímetros para medir corrente DC, né? Multímetro mede corrente AC. DC, eu desconheço um multímetro que aquele tipo de alicate lá com garra, né? Que faça a medição de corrente DC. Por quê? Ele mede AC porque o AC ele gera campo eletromagnético, né? O DC não, o DC ele não gera campo eletromagnético. Então temos as principais fórmulas utilizadas para cálculo, né? No caso, quando você precisa chegar em determinados valores, eu sei a tensão, eu sei a resistência, eu preciso calcular a potência, eu preciso calcular a resistência por algum ou outro motivo. Então tem algumas fórmulas, eu botei as duas mais básicas, né, mas tem mais fórmulas. Na verdade são só derivações, modos diferentes de aplicar essas fórmulas aqui, né? Mas esse P significa potência, o V é de tensão e o I de corrente. Então, a potência, quando você quer saber a potência, é só multiplicar a tensão pela corrente do equipamento, você vai ter a potência. Um exemplo bem clássico é uma câmera, por exemplo, que diz assim, a potência é 4 watts. Então, 4 watts é a potência total do equipamento. A tensão que está sendo alimentada é 12 volts. Como é que eu descubro a corrente desse equipamento? Quanto que ele consome de corrente normal, em situação normal? Então, substitui aqui pelo 4, o 12 aqui, resolve isso aqui, vai dar ali em torno de 200 miliamperes, se não me engano, 200, 300, tem que fazer esse cálculozinho. E se eu quero descobrir a resistência do equipamento, e eu sei a tensão e eu sei a corrente, eu aplico essa formulazinha aqui, eu vou saber quanto que ele tem de resistência, ou seja, a dificuldade da passagem elétrica por ele, né? Que é usando essa formulazinha aqui. E derivando eu consigo descobrir qualquer valor que eu quiser, né? Aqui eu também tenho uma outra formulazinha útil, né? Que é para descobrir, por exemplo, a seção do condutor aproximada que eu devo utilizar para um determinado equipamento, né? Vamos supor, eu tenho que instalar um controle de acesso a 80 metros de distância. E aí eu sabendo a tensão e o consumo desse equipamento, eu consigo descobrir qual é o diâmetro mínimo do cabo para alimentar esse dispositivo, né? Então tá aqui os dados técnicos, né, dessa fórmula, né? O I, que é o consumo do circuito, o C, o comprimento, né? O 80 é uma constante da fórmula, né? E o S é a seção do condutor que eu vou encontrar. Ok? Por enquanto é isso. Vamos aguardar pela parte prática, né? A parte prática eu acho que vocês vão entender melhor esses conceitos. Eu vou utilizar tudo que eu expliquei aqui, eu vou mostrar de novo, só que aí eu vou mostrar no componente, vou mostrar o funcionamento, vou mostrar toda essa parte por trás ali, só que com o equipamento em mãos para vocês entenderem. Por enquanto, obrigado, é isso, valeu!